Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula desse curso Códigos, Ensinamentos do Maior Líder da História. Bom, primeiramente eu quero te falar o seguinte, esse curso ele foi feito para pessoas sérias, que dedicam pelo menos parte do seu tempo para a evolução, para serem bem-sucedidas na vida, para um melhoramento pessoal. Então, parabéns para você que tomou a decisão de estar aqui e de aprender com esse curso magnífico. Bom, eu já quero começar falando do tema dessa aula que me agrada demais. E olha só, anota isso, não se muda nada e nem ninguém por imposição, apenas por influência. Bom, e é bom você ter isso bem registrado pelo seguinte, quando você se dispõe a crescer, a evoluir, a sair de um ponto A para um ponto B, você vai precisar contar com pessoas. Vai ser necessário com que você se conecte com algumas pessoas que vão te impulsionar a chegar, a sair de um ponto A para um ponto B. Isso serve para toda a esfera de liderança, tá? E quando eu falo todos os níveis de liderança, eu estou me referindo desde as pessoas que realizaram e conquistaram grandes coisas e ficaram marcados na história por isso, desde um presidente, um rei, uma rainha, um grande empresário que influenciou muita gente, Jesus Cristo, o maior líder de toda a história, até uma dona de casa, um pai de família, alguém que lidera no trabalho em todos os níveis da sociedade. Só é possível conquistar lugares maiores e realizar grandes sonhos, grandes objetivos se você se unir com pessoas. Então é importante você entender que todo o processo de venda, negociação, e quando eu falo venda, venda de um propósito, venda de um objetivo, venda de uma ideia, de um produto, de um serviço, seja lá o que for, você levar em consideração ponto 1, anota aí, tá? As pessoas compram uma personalidade agradável tanto quanto compram produtos ou serviços ou uma ideia ou um propósito de qualquer pessoa. E liderar é a única forma que você tem de atingir um grande resultado e um grande objetivo. Mas Bruno, o que é liderar? Liderar é a capacidade de alguém de primeiro influenciar em primeira instância, em segunda instância, inspirar alguém a sair de um ponto A e ir para um ponto B. E o que é influenciar alguém? Influenciar alguém está totalmente atrelado à capacidade de causar uma modificação física ou mental em alguém. Trazendo para o nosso linguajar, para o nosso conteúdo, é a capacidade de fazer com que alguém tome uma decisão de mudar ou de se conectar com um propósito. Agora, inspirar é a capacidade de gerar uma modificação física, mental e emocional. Acrescenta o emocional. Então, influenciar é a capacidade de fazer com que alguém tome uma decisão e inspirar é fazer com que essas pessoas ou essa pessoa que vai trilhar o caminho contigo, ela mantenha a decisão tomada pelo tempo que for necessário. Bom, Bruno, legal, eu quero me tornar um líder, eu tenho um grande sonho, um grande objetivo, mas é o seguinte, cara, eu não tenho resultado. E é aí que está o X da questão. Para você liderar, para você influenciar, não é preciso necessariamente que você tenha resultado. Para você influenciar um grupo de pessoas, é preciso que você tenha esses 4 pilares muito bem definidos. E olha só, a primeira delas é ter um objetivo definido. A segunda é ter uma crença inabalável. A terceira é começar com o que se tem na mão. E a quarta habilidade é a comunicação. Com esses 4 pilares bem estruturados, você pode realizar qualquer objetivo, independente de resultado, independente de condição, porque nada começa com condição. Primeiro a gente começa e depois sim a condição aparece. Então agora nós vamos abordar cada um desses 4 pilares para que você tenha uma clareza, para que você tenha certeza, para que você tenha uma comunicação assertiva e para que você não tenha medo de começar com aquilo que você tem na mão. Bom, e agora falando do primeiro pilar desses 4, que é ter um objetivo definido ou a clareza propriamente dita, pensa agora em todas as pessoas que você conhece que são bem-sucedidas, que são determinadas, que realizaram, conquistaram algo grande. Ou uma pessoa que você conhece pessoalmente, ou alguém que você admira, que você conhece a história, que você lê um livro, que você já ouviu falar porque realizaram coisas tão grandes que são conhecidas mundialmente. Bom, todas essas pessoas que realizam, elas têm algo em comum. Inclusive as pessoas que você segue, elas têm uma clareza, elas sabem exatamente aonde elas querem chegar.
Imagina o seguinte, saber aonde quer chegar não é necessariamente saber tudo que eu preciso fazer para chegar até lá. Eu preciso saber aonde eu quero chegar e não como eu vou fazer para chegar até lá. Pense em Moisés. Moisés, para mim, aquele Moisés da Bíblia, conhecido, Moisés, para mim, foi um baita influenciador, porque ele foi capaz de influenciar e de inspirar pessoas, especialmente por ter um objetivo claro e definido. Imagina que se Moisés, se você não conhece a história de Moisés, eu vou contar brevemente para vocês. Moisés foi o grande responsável, recebeu a missão de realizar algo grande. E como não se realiza nada grande sozinho, ele precisou contar assim com pessoas. O fato é o seguinte, Moisés foi responsável por libertar o povo hebreu que estava escravo no Egito há 400 anos. Imagina que se Moisés chegasse lá, ele realizou esse grande feito, mas imagina que se Moisés chegasse com um discurso falando do como as coisas iam acontecer, como iam se suceder e não focando no objetivo definido e sim no como, ninguém ia seguir Moisés. Imagina que as pessoas estavam lá escravizadas no Egito já há centenas de anos e chega um cara, um louco, um doido, falando o seguinte: pessoal, nós vamos sair aqui do Egito agora, vamos fugir e vamos para a Terra Prometida. Só que é o seguinte, hein? Nós vamos pelo deserto, é um frio congelante à noite, é um calor escaldante durante o dia, tem escorpião venenoso que se picar mata, tem cobra do deserto, não tem cama, tá? Não tem cama, não tem onde dormir, não tem comida, não tem nada, vambora! Imagina que o povo hebreu ia olhar para ele e ia falar o seguinte: cara, muito obrigado, mas aqui, por pior que esteja, a gente tem uma cama de pedra, a gente tem aonde dormir, de vez em quando alguém vem e traz água para nós, alguém traz o alimento. Só que Moisés, sabiamente, usou toda a sua sabedoria para focar absolutamente no objetivo principal definido. Ele foi muito claro quando ele disse o seguinte: nós vamos sair daqui rumo à Terra Prometida. E a Terra Prometida é maravilhosa. Lá emana leite e mel. Lá não vai faltar nada. Lá todo mundo vai prosperar. Então vamos embora. E com essa afirmação, com essa comunicação, com esse sentimento, com essa clareza de quem sabe aonde vai chegar, Moisés foi capaz de movimentar uma multidão de pessoas do Egito para a Terra Prometida. Mas observe o seguinte: ele foi sábio, ele não focou no como. Não importa o como, eu só preciso ter uma clareza e uma certeza de onde eu quero chegar. Isso não aconteceu só com Moisés, isso aconteceu também com Jesus Cristo, o maior líder da história. Isso aconteceu também com Flávio Augusto, um bilionário brasileiro que nasceu na periferia do Rio de Janeiro para se tornar um bilionário, influenciar milhões de pessoas no mundo todo. Como? Sem pensar no como. Apenas tendo uma clareza da visão de futuro, de onde ele ia chegar. E as coisas vão acontecer. Então, se atente a esse primeiro pilar. Ter um objetivo principal definido. Seja sincero contigo mesmo. E quando eu falo ter um objetivo principal definido, eu sei do que eu estou falando, porque eu sei o que acontece contigo. Muitas vezes a gente quer realizar algo, se propõe, mas a gente foca no como. E quando você foca no como, você perde força, você perde o poder de agir. A sua mente mente o tempo todo. E a mente é como se tivesse um programa que ele é programado para manter a gente do jeito que a gente é. E não como a gente vai estar. Então a nossa mente, ela vai querer manter a gente na zona de conforto. E tomar uma decisão de mudar, de realizar, quer dizer para o nosso inconsciente sair do confortável, rumo ao desconfortável, pelo prazer de realizar. E definitivamente, a sua mente, ela não quer o desconforto. Só que é um jogo no qual eu e você não participa. E para você se manter focado e conectado no seu objetivo definido, é necessário que você ignore as adversidades. É como alguém que pensa: cara, vou ser empresário, vou abrir um negócio. Só que ao invés dessa pessoa só visualizar e ter definido com clareza, com objetividade, aonde ela vai chegar, ela fica pensando o seguinte: cara, mas eu não sei fazer gestão de negócio. Cara, mas eu não sei como funciona a contabilidade. Cara, mas eu não tenho dinheiro para investir e ter um grande negócio. E isso vai te tirar força. Porque qual é a sua força? É a fé. E a fé é abstrata, mas se torna real por meio das nossas atitudes.
Então são as suas atitudes que vai fazer com que aquilo que está na sua imaginação, que está no seu desejo... Bruno, eu não acredito nisso que você está falando. Ei, deixa eu te falar. Você acha que essas pessoas que realizaram grandes coisas na vida, como Flávio Augusto, Jesus Cristo, Moisés, Eloy Dávila, que é o fundador da Fly Tour, gente, eu vou ter que abrir um aspas aqui e falar um pouco da história desse cara. Com 8 anos e meio de idade, ele fugiu de casa, foi só até aí que ele frequentou um colégio. Gago, morador de rua, pouco alfabetizado. Esse cara é um bilionário hoje. E até hoje esse cara não sabe escrever direito, ele não sabe o que é com C cedilha, com 2 S. Tem uma entrevista que ele fala o seguinte: eu tenho alguém hoje que redige os meus e-mails porque eu não sei o que é com C cedilha, com 2 S, com S só. E esse cara se tornou um bilionário. E como é que faz isso? Não perdendo força. E aonde é que a sua força é drenada? Toda vez que você pensa no como, você perde a fé. Então imagina o seguinte, alguém que quer muito ter um carro, por exemplo, uma Range Rover Evoque. Então eu tô conversando com meu amigo João. João, cara, sabia que... E eu tô convicto disso, de que eu vou ter isso. Então eu vou conversar com meu amigo João. E olha só a capacidade de influenciar que as pessoas têm ou de roubar a sua energia. Eu falo, João, cara, eu tô querendo comprar uma Range Rover Evoque, o que você acha, cara? Ele fala, cara, que máximo. E a minha crença tá batendo 100% nisso. Só que aí o João fala o seguinte, Bruno, mas você vai casar com o posto também? Porque você sabe quantos quilômetros por litro faz uma Range Rover Evoque? E aí eu, é verdade. E aí de 100 minha crença caiu para 90%. E aí ele fala o seguinte, mas cara, você sabe quanto custa pagar o IPVA, manutenção e todos os custos que trazem consigo esse carro? E putz, é verdade. Aí minha crença caiu para 50%. Não faça isso. Foca única e exclusivamente no seu objetivo realizado, nele já pronto, porque é assim que as coisas vão acontecer. Entenda o seguinte, Bruno, a minha meta, o meu objetivo, ele é muito alto, ele é muito grande, mas eu não sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. E você não precisa saber, tá? Definitivamente. Por quê? Pensa o seguinte, o nosso corpo, ele é constituído em boa parte por nervos, né, entre os tecidos musculares, né, junto ali com os ossos e tal. Dentre toda essa camada que constitui o nosso corpo, tem também os nervos. E os nervos, eles reagem à eletricidade, ao eletromagnetismo. Tanto que se você pegar um cadáver, um presuntão deitado aqui agora, e meter um 440 volts nele, o que vai acontecer com esse cadáver? Ele vai sentar. Por quê? Ele vai se contrair, porque os nervos, independente dessa pessoa estar morta ou viva, os nervos, eles são condutores de eletromagnetismo, de eletricidade. Então imagina o seguinte, se você dá um choque em um morto e ele reage, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você se conecta e você satura o seu inconsciente com essa ideia, com o seu objetivo definido já realizado, nada mais importa. Você não se preocupa com como e você sabe, já aceitou que as adversidades é aquilo que vai te trazer toda a sabedoria e todo o entendimento e toda a habilidade para chegar até lá. Você aceita isso, porque nada mais importa. Você faz aquilo que tiver que ser feito. Por quê? Porque o seu objetivo definido já está pronto. E quando você se conecta com ele, satura o seu inconsciente com isso, olha só, os seus nervos, eles vão reagir a essa energia, a esse eletromagnetismo. Olha só, uma pesquisa revelou o seguinte, o campo eletromagnético gerado pela força do coração, ele é 60 vezes maior do que o campo eletromagnético gerado pela mente, ou seja, primeiro as coisas começam na mente e depois eles descem 30 centímetros e vem parar aqui no coração. E isso é fundamental você saber, porque quando você satura o seu inconsciente com uma ideia, porque não dá para almoçar se o almoço não estiver pronto, não dá para jantar se a janta não estiver pronto, ou tá feito ou não está feito, ou é ou não é. Seja o seu linguajar, sim ou não. Para de mudar os planos a cada 6 meses. E a gente muda os planos, porque a gente não satura o nosso inconsciente com o objetivo principal definido. E quando você faz isso, o seu corpo, ele se move sozinho em prol da realização. Você não precisa saber o como, mas você precisa ter um objetivo principal definido.
Então, a partir de agora, é importante que você saiba que a associação, ela é uma baita ferramenta para memorização, para mentalização, para aceitação interna daquilo que eu quero. Por quê? Porque a emoção, quando eu penso, eu sinto algo, eu penso em algo, eu memorizo algo com emoção, isso vai facilitar demais o processo de aceitação e de memorização daquilo que eu quero. Então eu vou te contar uma história para que dê mais clareza e mais entendimento ao que eu quero te transmitir agora. Certa vez Pedro, um apóstolo daquele que foi o maior líder da história, depois que ele partiu, Pedro foi a uma cidadezinha e encontrou um cara chamado Enéas. E quando ele encontra Enéas, ele fala o seguinte: Enéas, levanta, arruma a sua cama e vambora. Bom, o fato é que Enéas é um paralítico que já estava na cama há 8 anos. Agora olha que curioso, Pedro poderia falar o seguinte para Enéas: levanta e anda, vambora. Mas não, observa que tem um detalhe nessa frase de Pedro para Enéas. Ele fala o seguinte: Enéas, levanta, arruma a sua cama e vambora. Lembra que eu te falei que a emoção, ela facilita demais o processo de memorização? Porque quando eu coloco um sentimento, uma emoção junto, eu consigo saturar o meu inconsciente dia após dia e todas as vezes que eu praticar esse exercício. Ora, imagine Enéas, que estava 8 anos deitado. Qual era a visão de Enéas? A visão da cama, desarrumada, bagunçada, há 8 anos. Pensa o seguinte, Enéas estava paralítico, isso é uma coisa ruim. Mas olha só, a nossa mente, ela se acostuma com qualquer circunstância da nossa vida. Por mais que fosse ruim para Enéas estar paralítico há 8 anos, Enéas paralítico, ele não precisava trabalhar, ele não precisava limpar a casa, ele não precisava arrumar a cama, ele não precisava lavar a louça, ele não precisava levar o lixo para fora. Sempre tinha alguém para prover tudo aquilo que era necessário para Enéas continuar com a vida dele. A partir do momento em que Enéas é curado, ele levanta da cama e começa uma jornada nova. E por que que Pedro sabiamente fala o seguinte: levanta, cara, só que arruma a sua cama? Porque para Enéas ter a visão da cama arrumada, que é assim que é a visão dele agora. A cama vai estar sempre arrumada e não mais bagunçada como era a vista dele dos últimos 8 anos. E a nossa mente, ela é assim. O que eu quero dizer é o seguinte, vê se faz sentido. Quando Enéas sai rumo a uma nova jornada, muito provavelmente Enéas vai passar por desafios, por adversidades, vai ter que procurar emprego, vai ter que pagar as contas e pode ser que em algum determinado da jornada de Enéas, ele vai olhar para trás e vai falar o seguinte: cara, tava ruim paralítico, mas pô, todo mundo fazia tudo para mim, todo mundo pagava as minhas contas, todo mundo fazia as atividades de casa, eu não precisava procurar emprego, cara, tá ruim, mas tá bom. Então você precisa estar ligado nisso, porque para realizar algo mais, além de tudo isso que eu te falei até agora, até esse determinado momento, você vai desejar desistir. Por quê? Porque todo mundo que parte rumo à realização, lembra que a realização é sair do confortável, rumo ao desconfortável, pelo prazer de realizar. As coisas não vão ser fáceis, mas vão valer a pena. Em algum determinado da jornada, é muito capaz, é muito provável que você olhe para trás e pense: cara, minha vida era muito melhor. Você quer empreender, mas em alguns momentos vão vir adversidades e você vai olhar para trás e vai falar: cara, quando eu tinha um emprego era muito melhor, porque todo dia 15, dia 30 eu tinha salário, eu tinha um convênio médico, eu tinha benefícios, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Hoje, além de eu ser responsável por um negócio, eu tenho que fazer um monte de coisa que não é prazeroso, e se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, para tudo que você for realizar, a mente vai te sabotar. E diversas vezes você vai ter um sentimento de que, cara, Entende por que que muitas vezes você compra cursos, você lê livros, você faz uma faculdade, você faz um curso online, você faz uma imersão e as coisas mesmo assim não acontecem? Porque não é o quanto você sabe ou o que você sabe, é como você reage àquilo que acontece, como você pensa, como você comunica e como você sente tudo o que acontece. Reagir de forma positiva, o maior líder da história já ensinou como fazer isso. Ele falou o seguinte: sempre que alguém te obrigar a andar 1 milha, você anda logo 2. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a resposta positiva, ela anula a influência negativa. E é comum, todas as vezes que você tomar uma decisão,
vir medos, vir receios, vir vontade de desistir na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano. É comum, é normal, porque a nossa mente ela é tendenciosa e ela sempre vai buscar o negativo, porque ela não quer te levar para o desconfortável. Só que você vai precisar passar pelo desconfortável. Olha só, às vezes você vai precisar passar pelo deserto, mas você só morre no deserto se você parar de caminhar. Deserto é lugar de continuar caminhando. E eu não tô falando de deserto de uma escassez financeira somente. Eu quero te dizer que é necessário e obrigatório, não tem outra forma, você passar pelo desconfortável. Então é normal sentir medo, frustração, receio, vontade de desistir, desanimar, é normal, tá? Apenas foque no seu objetivo principal definido. Para melhorar ainda mais esse processo de aceitação, você pode ter um quadro dos sonhos. Você pode mudar a tela do seu celular com a realização daquilo que você já imagina e já sabe que está pronto, porque não dá para jantar se a janta não estiver pronta. Seja o seu linguajar sim, sim, não, não. Aceita aquilo que você quer com verdade, com emoção, porque nada começa com condição. Primeiro a gente começa e depois a condição aparece. Bom, e já aproveitando esse embalo, vamos entrar no segundo pilar, que é ter uma crença inabalável. Penso quão improvável é uma pessoa que estudou até os 8 anos e meio de idade. Eu tô falando de Eloy Dávila, fundador do grupo Fly Tour. É o primeiro exemplo que eu quero te dar. Pensando quão improvável é uma pessoa que estudou até os 8 anos e meio de idade, que fugiu de casa com essa idade, morou na rua por alguns anos da sua vida, gago, cheio de dificuldades, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém na vida, se tornar um bilionário depois de alguns anos. Ora, ele não fez nada de anormal. O que esse cara fez é o que eu e você pode fazer para realizar qualquer coisa na vida. Que é, primeiro de tudo, ter um objetivo definido. Em segundo, uma crença inabalável. Olha só, o maior líder da história, ele disse o seguinte: toda vez que for pedir ao Pai, peça como aquele que já recebeu. Uau, isso é certeza! Pedir como aquele que já recebeu é agradecer por aquilo que eu já recebi em mente, em espírito, que ainda não é possível apreciar aos olhos físicos, mas que já está pronto. Por quê? Porque essa certeza, essa crença inabalável faz com que eu mantenha a decisão tomada pelo tempo necessário. Entenda o seguinte, Albert Einstein deixou uma frase magnífica, esse gênio, ele falou o seguinte: é impossível obter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, então é preciso mudar. E para mudar, você vai precisar ter um objetivo definido e ter uma crença inabalável, porque senão você não muda. E é por isso que poucas pessoas conseguem mudar. Imagina para uma pessoa nascida na periferia do Rio de Janeiro, cheio de dificuldade, sem referência profissional e empreendedora na família, com um pai pobre, uma mãe pobre, cheio de dificuldade, pegando 2 horas e meia diária de ônibus para ir trabalhar num trabalho comum, um emprego de vendedor, algo comissionado. Essa pessoa tem que querer muito para sair da onde ela está e chegar ao lugar que ela almeja. Imagina que essa pessoa ela não tenha as condições a favor. Essa pessoa ela não tem a condição financeira, física, emocional, intelectual de realizar uma grande coisa. No entanto, algumas décadas depois, 1 ou 2 décadas depois, essa mesma pessoa que eu tô te falando, Flávio Augusto da Silva, se torna um bilionário brasileiro, dono de uma das maiores redes de franquias de curso de inglês, sem sequer falar inglês. Como isso é possível? Para Eloy Dávila, para Flávio Augusto e para tantos outros grandes empreendedores como Albert Einstein, Silvio Santos e tantos outros. Isso é possível também para você, mas você precisa ter uma crença inabalável. Sem uma crença inabalável, sem ter certeza que aquilo que você quer já está pronto em energia, porque nada começa com condição e primeiro começa e aí sim a condição aparece, porque toda vez que for pedir ao Pai,
peça como aquele que já recebeu. Esse é o código e essa é a chave desse pilar fantástico, uma crença inabalável. Toda vez que for pedir ao Pai, peça como aquele que já recebeu. Toda vez que for fazer qualquer coisa, toda vez que for se movimentar rumo ao seu objetivo principal definido, tenha em mente que já está pronto, esperando a melhor hora, o melhor tempo para se manifestar como verdade na sua vida. E continuando, vamos para o nosso terceiro pilar, que é começar com o que se tem na mão. Isso é a mesma coisa que fazer uma confirmação, porque primeiro eu começo e depois a condição aparece. Porque a fé é abstrata, mas se torna real por meio das atitudes. Observa que o maior líder da história, ele fazia tudo com aquilo que ele tinha na mão. E ele sempre dava uma ordem, ele sempre dava uma recomendação, uma ação de confirmação. É como ele fez com o cego do tanque de Siloé, por exemplo. Primeiro ele cuspiu no chão, fez o barro, passou no olho do cego e falou para o cego, deu uma ordem. Vai até o tanque, lava os olhos e aí você vai voltar a enxergar. Imagina você nessa cena, nessa situação, caminhando, esbarrando com o cego do tanque de Siloé e você falando o seguinte pro cego, cara, você tá indo aonde? E ele vai responder o que pra você? Cara, tô indo lavar os meus olhos, porque assim que eu lavar os olhos, eu vou voltar a enxergar. Bom, isso é uma ação de quem acredita antes de acontecer. Como aqueles 10 leprosos que encontraram Jesus e falaram o seguinte, Senhor, tem piedade de nós, cura a minha lepra. E Jesus falou o seguinte, cara, vai se apresentar aos sacerdotes e no caminho vai ser curado. E no caminho eles foram curados. E isso é uma ação de confirmação. E começar com o que se tem na mão é também uma ação de confirmação, porque você pode sonhar grande, mas não tenha medo em começar pequeno. Ei, olha só, meu amigo e minha amiga, por que eu tô te falando isso? Porque você vai começar, porque você vai tomar a decisão de ir para outro lugar. E por mais preparado que você esteja intelectualmente, mentalmente, se você não utilizar essas ferramentas, você também vai cair. Você também vai desistir. Muito provavelmente você nem comece. Por quê? Porque todas as pessoas que são perfeccionistas, elas são atrasadas. Porque todo perfeccionista, ele espera a melhor hora do dia, a melhor estação do ano. Eu vou esperar entrar um dinheiro, eu vou esperar eu comprar determinado equipamento, eu vou esperar o melhor momento da economia. Ei, se você é perfeccionista, você sempre vai começar atrasado, porque as grandes realizações, elas começam com aquilo que você tem na mão. Não importa sonhar grande, mas não tenha medo em começar pequeno. Bom, e é importante que você se mantenha conectado, porque ao longo desse curso, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar em cada um desses temas. Bom, e por fim o nosso quarto e último pilar, que é uma comunicação assertiva. Então, é muito importante você saber o que é uma comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, ela está totalmente relacionada a manter uma atitude pessoal positiva no relacionamento com as demais pessoas. Lembra que liderar é influenciar e inspirar outras pessoas a seguirem um caminho contigo, a acreditar num sonho e um propósito contigo, e por isso é muito importante e fundamental que você tenha essa comunicação assertiva, porque a comunicação assertiva vai fazer com que a sua mensagem ela chegue de forma mais clara no ouvido das pessoas e que essas pessoas vão aceitar e receber isso com uma forma muito mais objetiva. Você evita qualquer tipo de conflito. E Jesus, o maior líder da história, ele era especialista nisso. Ele era especialista em fazer poesia no caos. Entenda o seguinte, liderar é inspirar e influenciar, e você só vai conseguir influenciar e inspirar outras pessoas se você reagir bem aos problemas. Porque ninguém, absolutamente ninguém, quer seguir alguém que seja instável. Quer seguir alguém que tem um bom humor de manhã e um mau humor à tarde, um outro bom humor de manhã e antes de dormir fica mal-humorado de novo, que reage mal às tempestades. Porque aqueles que são capazes de fazer poesia no caos são também as pessoas capazes de influenciar e inspirar muito mais pessoas. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Continua conectado, porque nas demais aulas você vai receber um choque de informação e eu tenho certeza que daqui em diante, desse curso em diante, vai começar uma nova era na sua vida.
porque não é o quanto você é capaz de fazer. Trata-se de dar a resposta certa, porque querer realizar, eu sei que você quer, todo mundo quer. Aliás, a maioria das pessoas querem e elas se preparam muito para isso, mas lembra que não é o que acontece com você, é como você reage. E para reagir bem, é preciso entender todos os pilares que fazem com que grandes homens e grandes mulheres influenciem e inspirem tantas pessoas. Inspirando e influenciando tantas pessoas, você vai conseguir realizar aquilo que você quer. É possível e real para 100% das pessoas. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!